Paz do Senhor, amados. Na bênção. Amém. Aos poucos a gente vai vendo a igreja retornando do templo. Se Deus quiser. Vamos cuidar também, né? Vamos cuidar. Calma aí, tio. Calma, vou botar aqui, ó. Vou dar pausa aqui. E a gente vai gravar também, porque temos alguns irmãos que não podem mesmo estar, e depois eu vou mandar o vídeo para eles. E tem a nossa irmã Renata também, que Deus abençoe a irmã Renata. Está um pouquinho mais distante, está lá na Inglaterra. E ela sempre cobre, eu sempre esqueço às vezes também. Mas nessa viagem foram gravados alguns vídeos, foi obrigado, porque justamente no final de semana que eu estava lá em Canavieiras, lá na Bahia, o governador decretou lockdown. Mas os vídeos deu para a gente aproveitar, eu tenho mandado para muitos irmãos. Eu vejo que na história tem momentos que alguns ministérios se fazem assim mais necessários. No início do primeiro século, foi importantíssimo os apóstolos, porque precisava da parte doutrinária, e mexia com a essência, e teria que falar primeiro para os judeus, e os judeus já tinham lá Moisés e os profetas, e precisava de algo doutrinário, na doutrina, na essência, para convencê-los. Depois houve a necessidade de pregadores, muitos profetas. Foi quando as mulheres começaram a despontar nesse ministério. As filhas de Filipe, aquele versão evangelista, mas na verdade, em primeiro lugar, um grande diácono, as filhas dele todas profetizavam, pregavam. E a gente vai vendo na história, na minha infância, um ministério que sobressaiu muito foi o evangelista. Então, aquele com a capacidade de ajuntar. E nas suas mensagens, eram mensagens que conseguiam atrair. E tivemos um período também precisando muito dos nossos mestres de ensino. Todos atuam e sempre atuaram. Mas me parece que em dispensações, em períodos da história, alguns sobressaíram mais devido à necessidade histórica e espiritual. E hoje eu vejo que a parte doutrinária tem sido muito importante para poder afinar, porque tem surgido muitas doutrinas de demônios, muitas doutrinas. Então é importante a parte doutrinária. Eu gostaria de meditar com os amados, trouxe até o óculos hoje, porque a gente vai ler um pouco mais, e acredito que falar um pouco menos. Mas eu gostaria de ler lá na primeira carta aos Tessalonicenses. Abra sua Bíblia. Na primeira carta aos Tessalonicenses, e deixa aberto, porque nós vamos depois também ler a segunda, alguns versículos da segunda carta aos Tessalonicenses, e um pouco da primeira de Timóteo. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 em diante. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 13 em diante, que diz assim: todos podem acompanhar sentados, porém com toda atenção. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem.
porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que, quando disser a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Verso 9: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 23 do capítulo 5: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e em todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Amém. Deixa aberto aí. Amados, já naquela época, lá no primeiro século, nós estamos observando aqui que já esperavam a volta de Cristo. E muitos podem pensar, mas desde lá falava da volta de Cristo, estamos em 2021 e Jesus não voltou ainda. É importante saber que Jesus está, para alguns, voltando todo dia. Mas como que é isso? Que confusão é essa? Não é difícil de entender. Tanto que aqui diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Aqui os que morreram. Mas é por isso que diz como os que dormem. Estão como os que dormem. Eu já em algumas ministrações falei sobre isso. É só para muitos que não ouviram essa mensagem, estão ouvindo hoje. É o fato que o sono é algo que, para quem está ali dormindo, passa muito rápido, ou pelo menos é o sentimento que ele tem. Você vai dormir, dorme de 6 a 8 ou 9 horas, 6 a 8 horas de sono. Imagine que você fica na horizontal ali, deitado na sua cama, de 6 a 8 horas, de 6 a 8 horas, e quando você levanta, parece que foram alguns minutos. Então, aqueles que morreram em Cristo estão como os que dormem. O que é isso? Eles não estão lá, e Jesus não vem, e que essa trombeta não toca, e Jesus não vem para nos buscar. Na verdade, eles, quando Jesus voltar e vier buscar a sua igreja, isso será em piscar de olhos. E diz aqui que aqueles que morreram em Cristo, eles vão ressuscitar primeiro. Eles estão no paraíso, aí eles vão sair do paraíso e vão lá nos seus restos mortais, lá onde tiver o DNA dele, dali vai botar um novo corpo. Em 1 Coríntios capítulo 15, ele é mais específico. O apóstolo Paulo ele diz o seguinte: não seja ignorante quanto a isso, eu vou explicar para vocês, diz o apóstolo Paulo. É como uma semente que você joga na terra e ela então morre, mas daquele corpo ali brota um outro corpo, surge um outro corpo. Quando lançamos uma semente na terra, aquela semente não vira um sementão, ela vai inchando, ficando enorme. Não, dela surge um novo corpo. Assim
serão com aqueles que morreram em Cristo. Lá há o Espírito dele do paraíso, vai sair, lá nos restos mortais vai brotar, vai vir um novo corpo, vai ao encontro de Cristo. E nós, se estivermos vivos, se Jesus vier agora, nós que estamos vivos, teremos nosso corpo transformado e vamos logo em seguida atrás daqueles que ressuscitaram. A ressurreição é algo maravilhoso, e isso despertou uma esperança muito grande no povo. Só que quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta, logo em seguida vieram as especulações. Aí ele escreveu a segunda carta. Aí na segunda carta ele diz assim, é só virar a folha assim, ó, só virar a página. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Começaram a dizer, Jesus vai vir semana que vem. Eu fiz uma contagem aqui, através das profecias, a revelação, ele vai vir no ano tal. E houve aquela confusão. Aí o apóstolo Paulo escreveu a segunda carta e disse o seguinte: olha, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por carta, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Agora o verso 9. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Amados, aí o apóstolo Paulo escreve a segunda carta e alerta os irmãos. Estão dizendo aí que Jesus está vindo, já veio, está andando aí na terra, e começou um monte de especulação. Ele diz: olha, a volta de Jesus não acontecerá sem que antes aconteça a apostasia e se manifeste o iníquo, o anticristo, um homem que vai sentar lá no templo de Deus em Jerusalém, dizendo e ostentando, querendo ser Deus. Mas ele virá com poder, segundo a eficácia de Satanás, com poder, sinais, prodígio de mentira. Amados, hoje tem se falado muito sobre a volta de Cristo. Jesus está voltando, os sinais, e muitos dizem o seguinte: nada vai melhorar, tudo vai piorar, para se cumprir a palavra de Deus, é daqui para pior, para Jesus voltar. Mas eu quero compartilhar algo com os irmãos. Quando Jesus voltar, algumas coisas vão preceder. Duas delas: a própria manifestação do anticristo, ele vai estar na terra, e também, um pouco antes, apostasia, apostatar da fé. Eu vou juntar outros textos, porque se nós formos ler aqui, vai ficar muito tempo, e não é um estudo. Mas há uma corrente muito forte entre os teólogos que fala de um grande avivamento que vai acontecer, que antecede a volta de Deus. Durante a história, todo momento de apostasia, apostatar da fé, foram em momentos bons, de fartura, momentos em que, vamos dizer, as nações e os povos estavam vivendo momentos bons, momentos de fartura. A sociedade estava com um certo equilíbrio, uma certa tolerância de convivência, porque isso gera. A gente vê isso historicamente mais próximo da gente, a Europa, por exemplo. As informações que eu tenho de lá, principalmente com a irmã que está lá, a irmã Renata, a gente vê, e as informações, a internet foi excelente para a gente. Nós temos assim informações quase que imediatas. Se não souber usar também, é algo terrível.
terrível a internet, mas se souber usar, é algo maravilhoso. E a informação e o que a gente vê é que, por exemplo, a Europa, que lá na época, por exemplo, de Martim Lutero, aqueles 200, 300 anos depois, foram assim primordiais para a mudança, para alavancar em países da Europa ali o crescimento do Evangelho e também a mudança da sociedade de tal maneira que eu isso aprendi quando criança, contaram para mim que todos os países ricos da Europa são de berço do Evangelho. Todos os países ricos da Europa vieram de berço do Evangelho. A riqueza veio depois, a prosperidade, depois que o Evangelho varreu a Europa. E os Estados Unidos, por exemplo, também, um país muito rico, também de berço. Quando muitos puritanos, ingleses convertidos, os que foram para lá, e a nação foi próspera. Todo lugar onde acontece a prosperidade, as gerações posteriores que não assumem uma vida como seus pais, avós e bisavós, de comunhão com Deus, acabam apostatando da fé. Nascem em berços prósperos e de ouro, de fartura das vacas gordas. Então eles começam a dizer o seguinte: isso veio através do meu trabalho, foi da minha família, foi eu que consegui isso. O egocentrismo vai tomando conta e eles vão apostatando da fé. Na maioria das vezes, todos os lugares aonde há uma fartura, uma riqueza, e que vem os filhos, os netos, bisnetos, tataranetos, usufruindo daquela riqueza, mas não vão assimilando o fato de que foi Deus que providenciou, e que se ele está com vida ali, se ele está sendo próspero, é por misericórdia de Deus. E aí muitas das vezes eles vão apostatando da fé. Isso junto mais uma série de coisas: ataques do diabo, tentação, doutrinas demoníacas, o mundo, o sistema podre, uma série de coisas acaba corroborando para que as pessoas apostatem da fé. Mas, em geral, é por causa desse momento de prosperidade e fartura que ele não sabe atribuir isso, voltar como culto e adoração a Deus. Realmente acontece isso. Irmãos, 3 fenômenos espirituais acontecem, e eu acredito que todos eles estão acontecendo. 3 fenômenos espirituais, administrados pessoalmente pelo Espírito Santo. Primeiro, renovação espiritual. Segundo, avivamento. Terceiro, despertamento. A renovação espiritual, ela acontece na vida de cada um de nós individualmente. Irmãos, essa experiência nossa individual com Deus, ela é muito importante. Algumas coisas aconteceram na minha vida, de experiência com Deus, não de denominação, de estar na igreja, mas ao eu em Deus, experiências que marcaram a minha vida. Uma delas foi que eu sempre ouvia falar sobre batismo com o Espírito Santo. Hoje eu ministro doutrinariamente sobre batismo com o Espírito Santo e sou enfático quando eu digo que a maior evidência, não há evidência, mas a maior evidência que uma pessoa seja batizada com o Espírito Santo ou cheia do Espírito Santo é quando ela vive o que prega, vive o que aprende e vive o que canta. Porque poder do Espírito Santo, do verbo poder, é para isso. É você ter a capacidade de viver aquilo que você tem recebido de Deus. É comum ver hoje, muitas pessoas que têm muito conhecimento da palavra de Deus, já conhece muitas verdades ele absorveu, já frequentou 30, 50, 60 anos uma denominação, absorvendo conhecimento. É excelente conhecer a palavra de Deus, mas conhecer e não viver aumenta a condenação. É terrível. Eu compartilho sempre quando estou ministrando algumas coisas aqui, vocês me perdoam até repetir, mas são importantes para o conjunto dessa palavra doutrinária. Uma experiência, vou dar um ponto de vista, outra experiência.
quando eu ministrava numa igreja da Assembleia de Deus em Rio das Ostras, e quando depois da pregação um jovem veio conversar comigo, e quando eu cheguei lá, não, tudo bem, vamos conversar. E quando eu parei para conversar com ele, ele começou a chorar. Mas ele chorava tanto que eu tive que esperar, dar um tempo para ele se recompor. Aí quando ele conseguiu segurar o choro, ele foi e falou o seguinte: não, apóstolo, é o seguinte, é porque eu me converti no domingo passado, eu tenho uma semana de convertido. Eu me converti no domingo passado, vim no culto na terça, que aqui tem culto terça, o culto na quinta, estou retornando esse domingo, o senhor é convidado para pregar, e que maravilha, que pregação. Eu queria saber o seguinte, apóstolo, como que eu faço para ser forte igual ao senhor? Aí eu sorri e falei o seguinte: você quer ser forte igual a mim? E ele foi: sim, como que eu faço? E ele sendo muito sincero, e eu fui e falei o seguinte: olha, você pode estar tão forte ou até mais forte do que eu. Quando eu falei assim, ele que estava meio chorando ainda, começou a rir e chorar ao mesmo tempo, e chegou e usou o linguajar, né, novo convertido, e falou assim: pô, apóstolo, aí o senhor pegou pesado, eu tenho uma semana de convertido e o senhor? Eu falei: senhor, eu sou nascido e criado no Evangelho, então como que pode ser tão forte como o senhor? Aí eu botei a Bíblia aqui embaixo do braço e falei o seguinte: olha, você conhece pouquinho, né? Olha para minha mão. Ele ficou olhando para minha mão: você conhece pouquinho, né? Ele disse: sim, eu conheço pouquinho. Pois bem, se você conhece pouquinho e vive esse pouquinho, você é forte e equilibrado. Mas se você conhece muito e vive pouco, você é um desequilibrado. Ele entendeu. Nós precisamos viver esta palavra intensamente. Renovação espiritual, ela amplia esse leque de comunhão, experiência sua com Deus. Viabiliza e facilita cada vez mais experiência, renovação espiritual, comunhão com Jesus, com o Espírito Santo. E quanto mais você vai tendo comunhão, o sobrenatural vai acontecendo. E eu me lembro uma vez que eu estava, então eu volto ao que eu estava falando no início, eu estava lá operando o som, eu devia ter lá uns 17 anos de idade, e operando o som, e fiquei numa galeria, eu estava lá com a mesa de som, poucas pessoas ali perto de mim, mas eu estava ali operando o som, mas muito ligado no culto. E o culto foi muito bom, muito carismático, aquele culto assim, todo mundo participando, todo mundo feliz, glorificando a Deus. E no final, então, no final da mensagem, eu já estava muito tocado pelaquela mensagem, foi feita uma oração e eu me ajoelhei ao lado da mesa de som. Me ajoelhei ao lado da mesa de som, fiquei ali ajoelhado, orando. De repente, eu percebi como se eu estivesse me distanciando daquele local. A princípio me deu um medo, mas era tão gostoso ao mesmo tempo, que eu fiquei ali quietinho e fui me deixando distanciar, e eu já ouvi a palavra de quem estava orando lá muito longe, os gritos de glória, aleluia, já estavam muito distante, e eu numa viagem, um viciado me ouvindo diria o seguinte: esse aí viajou de cara, viajou sem droga. Viajei mesmo, mas depois eu precisava ligar algum microfone lá, alguma coisa, alguém foi e me sacudiu, e eu me vi me aproximando novamente, o som e tudo aquilo, mas mesmo assim eu voltei, mas fiquei ali ajoelhado, glorificando a Deus e chorando, e alguém da banda veio e terminou ali a operação do som. São muitas experiências, coisas que mexem com a gente, que envolvem experiências assim sobrenaturais, envolve palavra, é tanta coisa. O Espírito Santo usa um leque de coisas para quê? Para renovar a sua vida. A renovação espiritual acontece na vida de cada um de nós individualmente. Agora, avivamento acontece na igreja, no corpo, na noiva de Cristo, que é a igreja. Quando nós estamos unidos, tem coisas que acontecem com você exclusivamente, especialmente, mas tem coisas que acontecem no momento que você está como igreja.
Principalmente quando a gente medita, já meditamos muito no Salmo 133, com bom, com suave é que os irmãos vivem em união, porque o poder, a unção vem sobre a igreja, o refrigério vem sobre a igreja, ali o Senhor determina a sua bênção, as suas promessas, para sempre, aonde? Na igreja, na comunhão, não na denominação. Nós temos aprendido que denominação, e na mensagem que eu preguei anteriormente, falei sobre as estruturas, são várias estruturas, mas o que nós temos que fazer como membros da denominação, por exemplo, Comunidade Evangélica de Campos, nós líderes de toda a igreja, o rebanho, nós temos que nos unirmos, orarmos e buscarmos para que possamos ser um local e também um grupo de pessoas agradável para receber aqueles que precisam ser evangelizados, discipulados e enviados para dar frutos. Enviados para dar frutos. Então nós temos que não defender a denominação, nós temos que fazer com que essa denominação ela seja um lugar que receba a igreja de Cristo. E é claro, nós temos que ser igreja, o corpo de Cristo. Avivamento acontece na igreja. E tem uma outra coisa que acontece também, que é administrado pelo Espírito Santo, que é o despertamento. O despertamento, ele acontece nos ímpios, e eu tenho visto isso acontecer. Isso é bem atual. O despertamento está acontecendo. Veja bem, renovação espiritual, comunhão com o Espírito Santo, com Jesus, com a palavra. Avivamento para a igreja, comunhão da igreja, o corpo de Cristo. Avivar algo que estava meio apagado, meio ofuscado, seria o termo certo. Assim, com um brilho muito pouco, meio ofuscado. Mas quando é avivado, aviva mesmo. E avivar como igreja é ver os dons espirituais, os dons congregacionais, eles assim, como diz a gíria popular, pipocando, evidenciando, brilhando como luz, brilhando. A gente começa a ver os dons espirituais, a gente vê lá sabedoria, conhecimento, discernimento de espírito, fé, cura, milagre, interpretação de língua, profecia. A gente vê os ministérios de governo atuando, ministério de socorro, de contribuir. Então todos os dons e talentos na igreja, eles começam a avivar. Não tem como ocultar a igreja, não tem como ocultar uma igreja avivada. Uma igreja avivada não tem como esconder. É por isso que nós somos chamados, Jesus diz que nós somos sal da terra e a luz do mundo. Não tem como esconder uma cidade edificada sobre um morro. Ela vai brilhar e todo mundo vai ver. Uma pessoa renovada, não tem como ofuscar uma pessoa renovada, aonde ela entra, aonde ela trabalha, onde ela estuda, os colegas, os vizinhos, por onde ela estiver, essa pessoa, ela começa a brilhar, e as pessoas que estão do lado sentem, e muitas das vezes de uma maneira sobrenatural, porque é o espírito da pessoa, não estou falando do Espírito Santo nem espírito imundo, o espírito do ser humano percebe a entrada de uma pessoa renovada. O espírito dela está brilhando. Isso acontece com a igreja, mas o despertamento acontece com o ímpio. E em que o ímpio é despertar? Eu estou vendo isso claramente acontecendo nos nossos dias. A igreja sendo avivada, as vidas sendo renovadas, a igreja do Senhor crescendo nesse Brasil. O seu crescimento mais evidente foi da década de 60 para cá. Saímos de 5% da população, já beirando 40%, e outros dizem até chegando a 50%. Vamos botar 30%. A igreja crescendo. Como que vai esconder renovados que estão em todas as camadas da sociedade? Como esconder a igreja praticamente em todos os bairros do país? Como esconder as pessoas que têm comunhão com Deus e que ela é sal e que ela é luz? E isso começou a trazer então mudanças.
É impossível conviver com pessoas renovadas, é impossível estar no mesmo lugar onde tem igreja restaurada, igreja avivada, que isso não promova mudanças. As mudanças acontecem. Por isso que em ministrações anteriores eu compartilhei dizendo: não estão enganados aqueles que acham que a mudança que está acontecendo no país são mudanças por causa do Bolsonaro, por causa dos conservadores, Olavo de Carvalho, blogueiros e repórteres conservadores. Não, eles estão surfando uma onda. Essa onda se chama igreja, não denominação, mas igreja, pessoas renovadas, que estão juntas e avivadas, e aonde elas estão, no trabalho, na escola, em tudo quanto é lugar, elas promovem mudança, porque o Espírito Santo brilha nela, a palavra brilha, a palavra é proferida, não somente com o verbo, mas com a ação. Isso promove mudanças, elas acontecem automaticamente, não tem como parar isso. Não tem como. E isso automaticamente o Espírito Santo, que está renovando e avivando, ele vem despertando. E desperta o ímpio para quê? Em que o ímpio é despertado? E eu vejo isso claramente, sabe em que, queridos? Em princípios e valores. Nós estamos vendo em todo o país, já há alguns anos, havendo manifestações de pessoas, e na sua maioria não são cristãos, na sua maioria não são renovados, na sua maioria não fazem parte da igreja do corpo de Cristo, mas estão sendo despertados, e eles que estão reivindicando honestidade, eles estão reivindicando que haja justiça, eles estão protestando contra a corrupção, contra a injustiça, contra os julgamentos injustos, eles estão protestando contra o incesto, a relação sexual entre parentes, eles estão protestando contra a ideologia de gênero, eles estão protestando contra o aborto, eles estão protestando com causas que Deus advoga, com coisas que envolvem justiça, que envolve uma vida íntegra. Isso que eles estão reivindicando. E sabe por que eles estão reivindicando? Porque eles estão sendo despertados, e não são cristãos na sua maioria, são pessoas comuns, ímpios, mas que estão sendo despertados. E quando o ímpio é despertado, ele começa então a buscar valores e princípios, defender valores e princípios, e isso só é possível quando o Espírito Santo trabalha no coração do ser humano, porque o ímpio de si mesmo é para viver, e ele quer viver na miséria, no pecado, afastado de Deus, mas ele é despertado e começa então a defender princípios e valores, coisas honestas. E isso está acontecendo no país, está acontecendo no Brasil. O ímpio está sendo despertado. Esses três fenômenos, renovação espiritual, avivamento da igreja, despertamento dos ímpios, está acontecendo. E sabe o que isso vai promover? Mudanças. Porque diz a palavra de Deus que quando Jesus vier, nessa primeira etapa, que vai atrair a igreja, ninguém vai vê-lo, nós vamos vê-lo quando encontrarmos com ele lá nos ares. O mundo vai estar casando, dando-se em casamento, estarão dois no campo trabalhando, numa vida comum, normal, não vai ter, sabe, é como a vida do ladrão, como diz aqui o texto, é a vida do ladrão. E vai vir, e de repente vai vir a destruição. Mas quando Jesus vier buscar a igreja, vai ser um dia comum. Aí está acontecendo nesse período a apostasia. Nós vamos ter um período maravilhoso. O bom é que está sendo gravada essa mensagem, e até eu estou observando tudo. Porque se não acontecer dessa forma, rapidamente nós vamos ver. Mas rapidamente vamos ver também isso acontecendo. O Brasil
e o mundo vai passar por uma calmaria. Vai passar por uma calmaria. Vai ter um período de que os frutos dos renovados, dos avivados e os despertados vão trazer mudanças na sociedade. O mundo vai ter um momento maravilhoso, o avivamento. Nós vamos pregar o Evangelho, muitas pessoas vão se converter, vai acontecer coisas maravilhosas e automaticamente a sociedade ela vai ser tocada. Vai haver mudanças. Mas as próximas gerações, se elas não se firmarem, cultuando, adorando a Deus e atribuindo a Deus todas as farturas e toda a prosperidade, e se ela não se achegar ao Senhor, mas se começar então pegando a prosperidade e as bênçãos, transformando em maldição, isso é um caminho para a apostasia. E com a apostasia vai chegar o anticristo, e aí Jesus vem e leva a Deus. Eu termino aqui essa palavra, queridos, dizendo o seguinte: que essa apostasia ela vem seguida com doutrinas de demônios, mas isso nós vamos ter muito que falar mais para frente, alguns anos principalmente. Mas hoje